Pronto. Bala, meninas. Obrigada, Gabi. Pode passar, amiga. Então, falando um pouquinho sobre o roteiro, né, do que a gente vai apresentar hoje. A gente vai começar falando sobre a fisiopatologia do trauma. Posteriormente, a gente vai falar sobre o reconhecimento das lesões. Em seguida, a gente vai falar sobre a avaliação inicial. Depois, a gente vai falar sobre as condutas e manejos. E, por fim, a gente vai falar sobre o tratamento. Bom, o trauma torácico pode acontecer por uma condição contusa ou penetrante. O trauma contuso, né, pode lesionar vasos, a parte cardíaca mesmo, pode causar fratura de costelas e, posteriormente, promover um quadro de pneumotórax e hemotórax que a gente vai falar posteriormente. E a grande questão que tem aqui nesse slide é que a gente tem que saber reconhecer quando o paciente está com um trauma torácico, no sentido de, pode ser que ele tenha tido um trauma contuso e tenha uma leve equimose ou não tenha nada, e quando você for ver, ele vai evoluindo de uma forma muito grave, né? Porque quando você está diante de um trauma penetrante, o paciente pode se apresentar, né, com um sangramento importante, com uma laceração importante, então aquilo te chama atenção. Mas o trauma contuso pode gerar uma lesão até mais grave do que o penetrante, e você não pode deixar passar. Pode ser que você não veja a lesão, né? Aparentemente, assim, a inspeção, mas você tem que ficar atento àquele paciente, porque internamente ele pode ter algum comprometimento pleural, evoluir para um pneumotórax simples, depois para o hipertensivo. Então, a chave desse slide aqui é chamar atenção para o trauma contuso, porque ele pode revelar ali um trauma muito importante, né? Então, é importante a gente entender a natureza do trauma, porque... Bi, volta um pouquinho. Porque a partir disso a gente vai estabelecer quais vão ser nossas condutas e manejo em relação ao paciente. Bom, e aqui eu coloquei dois conceitos que são conceitos falados no pré-hospitalar, mas eu acredito que não tenha tanto impacto no manejo do paciente em si, que é sobre cavidade temporária e permanente. Quando o paciente sofreu um trauma torácico, um trauma penetrante, por exemplo, um projétil, ele foi atingido por um projétil, por exemplo, né? Inicialmente, esse projétil vai encontrar várias barreiras sólidas que ele vai ter que ultrapassar, né? Nesse sentido, vai sendo dissipada energia, vai sendo causada lesão tecidual e celular. Posteriormente, esse paciente vai ter uma cavidade permanente, que depois que os tecidos se realocaram ali, né? Após esse insulto, ele vai apresentar essa cavidade permanente, que geralmente tem um tamanho menor do que a cavidade temporária. Pode passar. Bom, para a gente entender como é que as lesões podem ser reconhecidas, a gente tem que entender primeiro como é que ocorre a fisiopatologia. Então, são conceitos básicos que eu vou relembrar aqui, né, sobre ventilação e posteriormente sobre circulação, mas basicamente a definição de ventilação é o processo de entrada e de saída do ar. É bem simples. Só que a gente tem que entender que as estruturas torácicas e do sistema respiratório estão dispostas de forma a nos ajudar a respirar. Então, na inspiração, tem que aumentar, né, tem que ocorrer uma expansão torácica para abarcar mais ar nos nossos pulmões. Então, o nosso diafragma vai abaixar, os nossos músculos intercostais vão se expandir junto com a pleura, com as pleuras, né, e com os pulmões. E aí o ar vai entrar porque vai gerar uma pressão negativa. Posteriormente, esse ar vai sair no processo de expiração, excretando esse CO2, que eu vou falar posteriormente, que tem um impacto, né? E aí o diafragma vai subir, os músculos intercostais, a caixa torácica e as pleuras visceral e parietal vão voltar ao local de origem. A gente aqui falou sobre esse processo respiratório, que é o ciclo ventilatório, que pode ser atingido no processo do trauma torácico. A gente tem que entender mais minuciosamente esse processo no que diz respeito à hematose, né? Porque ocorre esse processo de oxigenação, em que o ar entra nas fossas nasais e vai para o alvéolo, rico em oxigênio, e posteriormente esse oxigênio vai para o sangue, e o sangue vai fazer uma troca desse oxigênio com gás carbônico. Então, o gás carbônico vai para o alvéolo, vai ser excretado na expiração, e o oxigênio vai para o sangue, promovendo a oxigenação mesmo na corrente sanguínea, né? Esse processo ocorre, a gente chama de respiração externa, mas a gente também tem que lembrar da respiração interna, que é como o oxigênio age ali a nível celular. Então, assim,
quando o paciente está rígido, né, saudável ali, sem nenhum acometimento, o sangue, pensando ali numa perfusão cerebral, por exemplo, o sangue vai chegar no cérebro, vai sofrer aquele ciclo de Krebs, vai pegar a glicose, que é o substrato, para gerar ATP, né? Vai degradar em piruvato, gera substrato, como CO2, que vai ser exalado na expiração, como água também, e aí vai gerar uma grande quantidade de ATP, que são 32 ATPs. Só que quando o paciente está em uma condição anaeróbica, que ele não tem condições de fazer essa respiração aeróbica, que é muito mais efetiva para a gente, ele vai recorrer a essa respiração anaeróbica, vai gerar ácido lático, e isso a longo prazo é prejudicial para o nosso corpo e gera pouco ATP. Então, a gente tem que entender esses dois parâmetros, o fisiológico e o patológico, para ter uma compreensão melhor sobre como a ventilação pode estar afetada em um paciente que tiver alguma lesão que afete a parte respiratória. Pode passar, Bia. A gente também tem que falar sobre a parte circulatória, porque ela também pode ser atingida no trauma torácico. Então, se eu tenho uma condição que dificulta o retorno venoso, a bomba cardíaca vai ficar comprometida. Quais situações poderiam ser essas? Hemorragias, como por exemplo, o paciente teve um hemopneumotórax. Se for um hemopneumotórax maciço, ele pode evoluir para um choque hipovolêmico, por exemplo. Temos o choque obstrutivo, seja por um pneumotórax hipertensivo, seja por um tamponamento cardíaco. Temos lesões cardíacas também diretas, né, que podem comprometer o funcionamento da bomba. E, consequentemente, diante de todo esse quadro, o nosso corpo vai responder. Pode passar, Bia. E aí, a gente tem que se atentar ao paciente que sofreu um trauma torácico e está apresentando resposta ao choque. Se eu estou com um paciente que está com comprometimento do retorno venoso, ele pode apresentar aumento da resistência vascular periférica, reabsorção de água, de sódio, ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, como uma forma de compensar esse insulto. Então, a gente tem que ficar muito atento a tudo isso. A taquicardia também é um sinal, né, que a gente tem que se atentar. Pode passar, Bia. Bom, falando um pouco agora sobre o reconhecimento das lesões específicas, como é que a gente vai entender cada uma delas? Vou começar falando do pneumotórax simples, que o conceito básico, né, é ar entre as pleuras visceral, que está recobrindo aqui o pulmão, e parietal. Parietal, o nome vem de parede, porque realmente essa pleura está em contato com a parede torácica, né? Só falando um pouquinho da anatomia aqui, a gente tem a traqueia, né? E desce, a gente tem aqui a bifurcação do broncofonte direito e esquerdo, que a gente chama de estrutura de carina. Lembrando que o broncofonte esquerdo é mais horizontalizado do que o direito, por conta da anatomia cardíaca. Então, caso você vá intubar, você tem que ter cuidado com intubação seletiva para o broncofonte direito. E até quando o paciente engole o corpo estranho acidentalmente, ele tem mais chance de ir para o broncofonte direito também. Bom, voltando ao pneumotórax simples, né, que é o ar entre as pleuras, que são essas estruturas que estão recobrindo aí o pulmão. O paciente pode se manifestar de que forma? Ele pode apresentar dispneia, ele pode apresentar, pode passando, uma dor pleurítica. Ao exame físico, você pode observar a diminuição do frêmito tátil no local, né, que está acometido por esse insulto, e pode ter até mesmo a ausência, né, desse frêmito, porque está tendo ar ali impedindo a reverberação, né, da voz, e pode ter uma diminuição ou abolição do murmúrio vesicular. E eu não coloquei aí, mas o paciente também pode ter hipertimpanismo, né, até porque tem um ar ali que pode gerar tudo isso. Diante de uma situação dessa, me vai abordar melhor posteriormente, mas o ideal é fazer uma drenagem de tórax em selo d'água, que é um procedimento cirúrgico que pode ser realizado no APH, quando tiver indicação, quando tiver uma equipe capacitada, material adequado, até porque é um procedimento que, em tese, tem que ser muito bem assim pensado e realizado, mas caso seja possível, é melhor realizar num ambiente hospitalar, porque é um ambiente mais asséptico, tem mais recursos, enfim. Pode passar, Bia. Bom, outro tipo de pneumotórax que a gente tem é o aberto, que ocorre quando há uma perfuração que permite a comunicação entre o ar atmosférico e o espaço pleural. E aí tem um equilíbrio entre as pressões. A gente chama esse ferimento de ferida aspirativa, porque a gente realmente percebe o ar entrando, o fluxo de ar entrando no local, né, no orifício da lesão. Sendo que, dependendo do tamanho da lesão, pode ter um fluxo de ar maior nessa estrutura do que nas fossas nasais mesmo. Então, o ar prefere ir para essa estrutura do que para as fossas nasais. Mas a maioria das vezes isso não acontece porque tem um equilíbrio entre as pressões, o que
define essa condição. Isso vai levar a um colapso pulmonar e consequentemente, a uma insuficiência respiratória. Pode passar. E o paciente vai se apresentar como? Com dor, dispneia, aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, então ele tem essa taquipneia e tem essa redução do murmúrio vesicular ipsilateral à lesão que cometeu o paciente. Diante desse quadro, a gente pode ter uma conduta transitória e a definitiva. Como eu falei, se você puder realizar o dreno de tórax em célula d'água no hospital, é melhor para o paciente, enfim, ele tem menor chance de complicações, de infecção da ferida operatória, enfim. Mas, no ambiente pré-hospitalar, geralmente a gente faz o curativo de 3 pontas, que vai ser abordado posteriormente. Então, a gente tem essas duas opções diante de um paciente com pneumotórax aberto. Pode passar. Bom, em um quadro mais grave, a gente tem um pneumotórax hipertensivo, porque essa condição, por exemplo, que eu falei de pneumotórax simples, ela não causa repercussões importantes hemodinâmicas nem ventilatórias, mas o pneumotórax hipertensivo causa. Então, ele é marcado por uma entrada muito grande de ar no espaço pleural, e isso leva a uma compressão pulmonar. E aí, o que vai acontecer? Vai ter um deslocamento de estruturas mediastinais importantes, né, da traqueia, veias cava superior, inferior, coração, e isso, consequentemente, vai comprometer o quê? O retorno venoso. Por quê? O sangue dos membros superiores vai chegar no coração através da veia cava superior. Se ela está comprimida, não vai chegar o sangue, o retorno venoso, de forma adequada para a bomba cardíaca. E os membros que ficam abaixo do diafragma levam sangue para o coração e chega a partir da veia cava inferior. Se ela está comprimida, não vai chegar o sangue na quantidade correta. Podendo ter, e aí vai ter redução, né, desse retorno venoso, sendo que ele pode zerar o que a gente chama de da parada cardiorrespiratória, né? O paciente vai parar numa situação dessa. Pode passar, Bi. Então, tem um comprometimento do retorno venoso, o paciente se apresenta com choque circulatório, então ele vai ter o quê? Uma instabilidade hemodinâmica, com hipotensão, vai ter turgência de jugular, porque a pressão torácica está muito aumentada, e aí a jugular, o sangue que está na jugular não consegue ir para o coração. Se o paciente tiver hipovolêmico, a gente tem que lembrar que pode ser que ele não apresente isso. E lembrando que a turgência jugular vai se apresentar de uma forma mais tardia, e principalmente pacientes graves. Então, você pode estar diante de um paciente com pneumotórax hipertensivo, sem urgência de jugular, e você tem que se atentar a essa questão. E outro ponto que a gente tem que se atentar é o desvio da traqueia, né? Porque esse comprometimento pulmonar, né? Essa compressão pulmonar, vai também comprometer aí, vai desviar essas estruturas com a traqueia. E aí, diante disso, a gente pode fazer uma toracocentese de alívio, que se dá entre o quarto e o quinto espaço intercostal, né? A gente utiliza uma agulha na borda superior da costela inferior, ou uma drenagem de tórax, que é o procedimento definitivo, para a gente ver ali nesse pré-hospitalar se a gente consegue melhorar essa condição hemodinâmica do paciente, que é algo mais grave, né? Porque ali, como eu disse, a parte ventilatória e a hemodinâmica estão comprometidas. Pode passar, Bia. Bom, mais uma lesão que pode... Mais uma apresentação que o paciente com trauma torácico pode ter, né? O hemotórax, que é definido como um acúmulo de sangue com quantidade menor do que 1,5 litro, né, no espaço pleural. Bom, isso pode acontecer quando o paciente foi vítima de um trauma torácico que tenha causado uma lesão pulmonar, uma lesão de grandes vasos, lesões de vasos intercostais que são calibrosas e sangram muito. Tem pacientes que podem ter comprometimento da aorta, inclusive, se ele tiver pode ser que o paciente tenha um trauma contuso, sei lá, na hora que ativou o airbag, o paciente tem um trauma contuso e por mecanismo de desaceleração e cisalhamento afeta a aorta, por isso que é muito importante a gente se atentar a esse paciente que teve o trauma contuso. E aí, muitos pacientes morrem na hora. Só que tem pacientes que conseguem conter aquela lesão ali e mantém mais um tempo de vida, né? E isso acaba ajudando muito o médico, porque pode abordar essa lesão no hospital, né? Então, os achados daqui são semelhantes ao pneumotórax simples, só que no exame físico não vai ter na percussão, né? Não vai ter timpanismo ou hipertimpanismo, né? Que é o esperado do pneumotórax. Vai ter massa 6, o espaço pleural está retendo ali líquido, né? Pode passar. E aqui a gente tem que se atentar, né, ao hemotórax maciço, que é um acúmulo de sangue com a quantidade igual ou maior a 1.500 ml, ou uma quantidade igual ou maior a 1/3 da quantidade de sangue que tem na cavidade torácica do paciente. Pode passar, amigo.
Diante disso, a gente tem que drenar o tórax, né? Para tirar esse sangue lá e melhorar a situação do paciente. Pode ir. E por último, eu vou falar aqui sobre o tórax instável, que ocorre quando há uma perda da continuidade de um segmento da parede torácica. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja pelo menos 2 ou mais arcos costais consecutivos, né, fraturados em 2 pontos ou mais. O que vai acontecer? Tem a caixa torácica, tem um segmento dessa caixa que foi acometido, e aí o que a gente chama de tórax instável, que vai levar a uma respiração paradoxal. Pode passar, Bi. Então, basicamente, o segmento torácico não vai acompanhar o movimento fisiológico de inspiração e expiração. Lembra que no início eu falei que na inspiração a gente expande os pulmões, expande a caixa torácica para abarcar mais ar? Aqui a gente vai ter um movimento contrário. O segmento acometido, ao invés de ir para fora na inspiração, ele vai ficar para dentro. Ele vai fazer um movimento contrário. E na expiração vai ser do mesmo jeito. A caixa torácica vai voltar ao local de origem, só que o segmento acometido vai para fora. Pode passar, Bi. Diante disso, a gente vai manejar apenas com oxigênio e analgesia. Porque a gente tem que lembrar que quando o paciente fratura uma costela, ele sente muita dor. Então, primeiro você reconheceu a cena, você teve a impressão do paciente, você fez as medidas que vão ser faladas posteriormente para salvar a vida do paciente. Logo em seguida, você vai lá, pega o acesso venoso ou faz intramuscular, o analgésico, que muitas vezes não vai resolver nem com dipirona nem paracetamol, então você tem que usar um opioide, um derivado de opioide, para resolver a dor do paciente, porque o paciente com fratura óssea, com fratura de costela, sente muita dor, e é uma dor ventilatória dependente e movimento dependente. Conforme ele for expandindo os pulmões, vai doer. Então, se ele está sentindo dor, ele vai parar de respirar. Você tem que fazer analgesia para o paciente, pedir para ele respirar fundo, para tossir também, para limpar essas vias aéreas, fazer com que essas vias aéreas trabalhem e que a respiração dele fique efetiva. Pode passar, Bia. Bom, pessoal, boa noite. Agora que Bia já apresentou para vocês todas as possíveis lesões que a gente pode se deparar no contexto de trauma torácico, vamos agora abordar um pouquinho sobre a avaliação inicial nesse contexto, tá certo? E trouxe aqui para vocês, antes de tudo, a grande diferença sobre princípios e preferências, como o nosso grande Léo sempre vem nos falando, que a gente tem uma variedade imensa de fontes sobre essas informações de trauma torácico, extremamente relevantes. E o principal aqui que a gente quer trazer para vocês é que elas são imutáveis, possuem os mesmos princípios que não mudam independente da fonte, independente do local, são sempre os mesmos. Mas cada uma segue suas preferências, justamente por isso elas são consideradas mutáveis. E o que a gente vai abordar aqui são justamente os princípios de todas essas fontes, que em todo lugar que você for, serão as mesmas regras, os mesmos princípios. E aí, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, internalizar, é a gente chegar num contexto de cena, assim, de trauma torácico, a gente não vai saber exatamente o que o paciente tem ali, qual tipo de lesão que ele tem. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer uma avaliação da cena, que eu vou abordar depois para vocês, mas a gente já chegar com essa mentalidade de identificar as lesões potencialmente fatais. Como nossa aula aqui é de trauma torácico, a gente já vai estar com esse desconfiômetro ligado, para justamente tratarmos e depois temos a capacidade de reavaliar a situação, para ver se o que foi feito surtiu efeito. E o que seria identificar essas lesões potencialmente fatais, né? A gente, primeiro de tudo, não pode esquecer nunca de avaliar a cena e a biomecânica, entender o contexto como um todo, porque a gente entendendo, interpretando o que aconteceu antes da nossa chegada, a gente já vai saber intervir da melhor maneira possível num menor período de tempo. Seguindo também pelo exame primário, depois, quando conseguimos estabilizar, seguir para o exame secundário, e assim depois fazer a aferição de dados vitais relevantes diante do contexto, através de exames complementares, se necessário. Fazer o tratamento, porque, logicamente, a depender da lesão, ela deve ser tratada imediatamente na cena, pois o paciente não chegará vivo no hospital, a depender. Outras lesões não tem por que a gente ficar perdendo tempo, porque elas podem ser conduzidas com segurança para serem tratadas no hospital com mais tranquilidade. E termos a capacidade de reavaliar depois, justamente para verificar se o que foi feito surtiu efeito e se precisa intervir novamente.
O nosso objetivo principal aqui na avaliação inicial, gente, que a gente quer reforçar, é justamente conseguirmos dedicar o tempo necessário para aquilo que o paciente precisa, sempre sendo o menor tempo possível, para minimizarmos o tempo na cena. Trazendo um pouquinho da epidemiologia, só para a gente ter isso em mente, é que, basicamente, como o Bia já trouxe para a gente a respeito dos traumas contusos e penetrantes, os traumas fechados seria justamente essa questão de trauma contuso, né? A necessidade de intervenção cirúrgica, numa questão assim de porcentagem, ela vai de menos de 10% de necessidade de intervenção cirúrgica, os traumas fechados. Ou seja, comparando aos traumas abertos, ele é menos pior nesse sentido de intervenção. E a maioria são procedimentos simples. A maior parte das lesões com risco de vida são identificadas na avaliação primária. E por isso a gente decidiu trazer uma estrutura de aula de forma que vocês tenham sido apresentados, a gente apresente para vocês tudo que vocês possam se deparar num contexto de trauma torácico, para que na hora que a gente estiver fazendo a avaliação primária, seguindo toda uma ordem cronológica certinha, a gente já saiba identificar corretamente e saber intervir. E trouxe aqui também, antes de introduzirmos na avaliação primária, 3 métodos filosóficos sobre como a gente deve se comportar numa cena, né, para proporcionar o melhor para o paciente sempre. Os 3 deles estão aqui para vocês. Scoop and Run, traduzindo para o português, é justamente pegar e levar o paciente rapidamente para o hospital sem intervir na cena. O Stay and Play é ficar e intervir na cena tratando o paciente, justamente aquele caso de que não dá tempo de levar para o hospital, senão ele não vai chegar vivo lá. E o Play and Run, que é fácil, que precisa ser feito na cena e depois corra o mais rápido possível para o hospital. Então, já que a gente fez toda uma avaliação da cena e da biomecânica num contexto geral, entendeu o que aconteceu antes da gente chegar, realizou o exame primário seguindo toda uma ordem certinha que a gente vai abordar aqui, identificamos que grupo anterior ao paciente se encontra, a gente já vai conseguir abordar da melhor maneira. Exame primário, seguido de história e exame secundário. Vale trazer aqui, gente, que a gente já teve uma aula bem aprofundada de Guga sobre exame primário, né? Toda essa avaliação inicial de trauma no contexto de APH, mas eu quis trazer para vocês, não de uma forma aprofundada, logicamente, mas todo o passo a passo dessas letrinhas, desse mais conhecido mnemônico, né? O XABCDE, porque a gente não pode esquecer que, independente da lesão, do que a gente se encontre lá na frente, num contexto independente de qual seja, a gente precisa seguir essa ordem, sem pular nada disso, porque tudo isso é importante. Não é porque o paciente está lá com trauma torácico que ele não pode ter outro tipo de trauma, o famoso politraumatizado, né? Então, a gente precisa avaliar o paciente como um todo. E aí, temos aqui o XABCDE, né? Que eu não vou aprofundar tanto, mas preciso trazer um pouco para vocês. E, primeiro de tudo, na avaliação primária, a gente precisa estar com alerta ligado a respeito de procurar por lesões ameaçadoras à vida. Eu vou trazer uma abordagem que faça com que vocês, a partir do momento que estejam fazendo o segmento do XABCDE, no momento que a gente está avaliando, identificando certinho cada uma dessas letras, a depender da letra, você consegue localizar algumas lesões. Então, vamos aqui, né? Quem não sabe o que procura não reconhece o que encontra, por isso vocês já foram apresentados por todas as lesões que a gente pode encontrar, mas as consideradas ameaçadoras à vida, de acordo com a TLS, são as lesões de árvore traqueobrônquica, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemotórax maciço e tamponamento cardíaco. Por que elas são consideradas ameaçadoras à vida, né? É o que mata mais rápido, gente. Por isso que a gente precisa intervir imediatamente, logo na avaliação primária. E por isso elas merecem toda a nossa atenção e nosso alerta ligado para a gente bater o olho e já conseguir intervir. Vale reforçar que com a atualização do ATLS, foi introduzida aqui nesse grupo a lesão de árvore traqueobrônquica. Antigamente fazia parte desse grupo o tórax instável, e aí agora ele faz parte de lesões potencialmente ameaçadoras, então dá para a gente avaliar num exame secundário, e depois eu vou abordar isso para vocês, mas inicialmente são essas as principais. E essas daí a gente precisa corrigir no momento que são identificadas imediatamente, sem tempo, irmão. E por isso, chegou lá, chama o SAMU, ou melhor, o nosso bombeiro.
Eu precisava trazer isso. Perdão, Carlos. Chama o nosso bombeiro, chama a SAMU e vamos intervir. Seguindo pela primeira letra, controle de hemorragias externas, né? Que são as hemorragias insanguinantes, são hemorragias graves, com risco de vida iminente. Controle feito inicialmente, a gente chega, faz o controle desde o começo, continua tendo o controle até o final, seja por pressão direta ou por torniquetes. Na letra A, que são as vias aéreas, merece toda a nossa atenção a respeito da proteção da coluna cervical, fazendo a imobilização da mesma, seguindo pela avaliação da permeabilidade, né, das vias aéreas, identificar se o paciente está consciente, caso esteja, fazer uma inspeção geral da região. Se estiver desacordado, lembrar das duas manobras conhecidas, Down Thrust e Chin Lift. Caso exista a presença de sangue ou secreções, utilizar aspirador de ponta rígida. Caso exista a presença de corpos estranhos, utilizar o dedo em garra para fazer a retirada. E se a gente sentir que existe uma perda potencial das vias aéreas, que a gente não está conseguindo manter a permeabilidade, considerar aí uma via aérea definitiva, como Larinha aí está mostrando lindamente. Tivemos a capacitação maravilhosa com isso, para a gente saber como é que a gente faz a intubação orotraqueal. Trouxe aqui umas imagens das duas manobras, o Down Thrust e o Chin Lift. O Down Thrust, preferencialmente, a gente se utiliza ele, visto que a gente não manipula tanto a coluna cervical. Já o Chin Lift, a gente faz a elevação do mento e, às vezes, não é o ideal, visto que, caso o paciente esteja com alguma lesão na cervical, isso pode agravar um pouco. A cabeça e o pescoço não devem ser hiperestendidos ou hiperfletidos ou rodados. Lembrar que existem indicações para via aérea definitiva, né? Dentre elas o Glasgow menor ou igual a 8, queimaduras faciais, situações com trauma maxilofacial e laríngeo. E, caso exista um insucesso da via aérea definitiva, considerar a via aérea cirúrgica, né? Um acrico, um atráqueo. E é interessante, gente, que a partir do momento, vocês vão ver aí que o desenrolar da aula, cada letra que a gente for avaliando, identificando, a gente pode identificar também possíveis lesões ameaçadoras à vida. E, logicamente, quando a gente está avaliando vias aéreas, podemos bater o olho e identificar uma lesão de árvore traqueobrônquica, que é considerada ameaçadora à vida, e precisamos intervir imediatamente. E o que é isso? É uma lesão de traqueia ou de um brônquio principal, né? Como o Bia já trouxe para a gente também. Mas reforçando aqui para vocês, no quesito de mecanismos, pode surgir através de um trauma penetrante, um trauma contuso, principalmente, uma desaceleração rápida de um automóvel. Eu trouxe aqui até uma imagem que mostra aqui uma lesão por cinto de segurança mesmo. É bem característica essa lesão. Lesões por explosão. Os sinais e sintomas que a gente precisa bater o olho e já identificar associando. É uma rouquidão, o paciente está tentando falar, está com a voz rouca. Presença de enfisemas subcutâneos, bolhas aqui de ar. Hemoptise, pneumotórax hipertensivo e cianose. Vale lembrar que a cianose é um sinal de insuficiência respiratória tardio, então a gente não pode deixar chegar nessa situação. Se bater o olho em cianose já está muito agravado, não podemos deixar chegar a esse ponto. E o diagnóstico é feito através de uma broncoscopia ou mesmo por um vazamento de ar após uma drenagem. O tratamento ideal para essa situação de lesão de árvore traqueobrônquica é uma via aérea definitiva de imediato. Vale lembrar que se existe uma lesão nessa região de árvore traqueobrônquica, no quesito de vias aéreas, significa que deve ser uma intubação muito cuidadosa, preferencialmente de alguém mais experiente e tudo mais. Caso não seja possível ou exista insucesso, considerar procedimento cirúrgico de tratamento. A letra B, que seria a nossa ventilação na avaliação primária, né? A gente precisa lembrar que o paciente está chocado, necessita de oxigenação necessária, por isso fazer oximetria de pulso, considerar oferecer oxigênio suplementar com máscara não reinalante, como o Léo está mostrando aqui para a gente. E lembrar, a letra B, gente, é o principal nesse contexto de trauma torácico, que é onde a gente vai conseguir identificar a maior parte das lesões ameaçadoras da vida, através do famoso IPAP, que é um mnemônico para a gente não esquecer sobre esse passo a passo de inspeção, palpação, ausculta e percussão. A percussão
fica aí em aberto, a depender do contexto, principalmente no contexto de APH, ela se torna mais difícil por ficar inaudível, se tiver numa situação mais turbulenta, muito barulho ao redor, às vezes ela não dificulta a audição, né? Mas ela traz informações extremamente relevantes e a gente não pode esquecer de realizar esse PAP. Na inspeção, qual é o papel dela, né? Justamente observar o tórax do paciente, no quesito de expansibilidade, o aspecto, se existe um desvio de traqueia, qualquer coisa que a gente identifique que consiga associar com alguma possível lesão ameaçadora à vida já é extremamente relevante. Lembrar também que tem parte posterior e anterior, né, o corpo como um todo, e a depender da cinemática e do que aconteceu, talvez seja necessário uma inspeção dorsal também, por isso a importância da gente ter uma visão geral como um todo, né? A palpação, procurar por dor, por crepitação, lembrar sempre de olhar para faces do paciente, porque às vezes o paciente pode não estar referindo dor, mas as faces estão expressando isso. Lembrar também de palpar, procurando por afundamentos, enfisemas subcutâneos. Na ausculta, procurar por murmúrios vesiculares, se estão abolidos ou não, presença de ruídos adventícios. Eu trouxe aqui essa imagem só para lembrar da posição do estetoscópio, mas no contexto de APH é tudo muito rápido. A gente tem que procurar sempre pelo mais relevante, o que mais funciona. Então, normalmente, a gente só utiliza 4 lados, que, né, começa pelos ápices, sempre comparando os 2 lados, descendo para as bases. E no contexto de avaliação secundária, com mais calma, a gente consegue fazer uma ausculta mais completa, um paciente mais estável. E a percussão, né, para justamente conseguir identificar se a percussão está maciça, timpânica ou hipertimpânica. Como eu falei, no contexto de APH, às vezes fica difícil escutar a percussão para conseguir identificar, mas é importante porque ela traz informações extremamente relevantes. Então, se a percussão estiver maciça, pensa logo em hemotórax, visto que está cheio de sangue, cheio de líquido, então traz essa sensação de sólido. Uma percussão timpânica, porque parece que está livre, ela precisa avaliar. Se tiver hipertimpânica, aquela sensação de que tem muito ar ali, pneumotórax hipertensivo, pode ser. Sempre pensando, sempre questionando. E nessa letra B, qual é a lesão que a gente pode identificar, né, avaliando tudo isso? Um pneumotórax hipertensivo. Na verdade, quando a gente está avaliando, ainda mais quando a gente bate o olho e percebe que é um paciente com trauma torácico, a gente já tem que logo... O personagem principal desse contexto é o pneumotórax hipertensivo. Se a gente consegue excluir ele, se a gente já não identifica ele, a gente já consegue seguir, inclusive, para a letra C com mais tranquilidade. Mas chegou, identificou. Quais são os principais mecanismos do pneumotórax hipertensivo? É a ventilação mecânica com pressão positiva em pacientes com lesão de pleura visceral. Pneumotórax simples, porque não é porque ele é simples que está tudo bem. Ele pode evoluir para um hipertensivo, caso não seja tratado, a pessoa não intervém de forma correta. Ele pode evoluir para um hipertensivo, por isso ficar atento. Fraturas de costelas e lesões penetrantes também podem gerar isso. E os sinais e sintomas mais comuns são desvio de traqueia, distensão de jugular, hemitórax elevado sem movimento respiratório, murmúrio vesicular abolido na ausculta, dispneia grave, hipertimpanismo na percussão, nem sempre a gente consegue identificar isso no APH, taquicardia e hipotensão. Vale lembrar que não é porque é comum esses sinais e sintomas de desvio de traqueia e distensão jugular que a gente já tem que chegar na cena procurando por isso. Porque muitas vezes, principalmente o desvio de traqueia, ele é tardio. Então, não é porque não tem o desvio de traqueia que a gente já elimina pneumotórax hipertensivo, assim como se não tem distensão jugular, também não dá para eliminar, visto que em uma situação de pressão arterial baixa, ela pode desaparecer. Então, sempre avaliar como um todo, lembrar de todos esses sinais e sintomas. O diagnóstico é exclusivamente clínico, não tem tempo da gente esperar uma confirmação radiográfica do IFEST, mas existe também o IFEST que ajuda a gente a confirmar, mas numa situação de pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é 100% clínico, por isso que a gente precisa estar com esses sinais e sintomas muito bem consolidados na gente, para que a gente consiga bater o olho e saber diferenciar de outras possíveis lesões que dá para confundir e identificar também para intervir corretamente. O tratamento, uma toracocentese descompressiva inicialmente, né?
Essa toracocentese descompressiva, a função dela é justamente transformar esse pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples, ou seja, diminuindo a gravidade da situação. E o tratamento definitivo é uma drenagem torácica em selo d'água, que Bia até trouxe anteriormente. E uma coisa importante que vale trazer aqui para vocês é que antigamente era feito essa toracocentese descompressiva no segundo espaço intercostal, na linha clavicular média, hemiclavicular média, e atualmente foi preconizado que é feito agora, preferencialmente, no quinto espaço intercostal, na linha axilar média, anterior, no lado da lesão, né? E é no mesmo local onde a gente faz a drenagem torácica, foi preconizado isso no quesito realmente de relevância e de sucesso no procedimento. Caso não seja possível ser feito com agulha, dá sim para a gente fazer uma toracostomia digital, que é muito comum, e seguir para uma drenagem torácica em selo d'água, preferencialmente lá no hospital, né, no contexto mais intra-hospitalar. Na letra C, primeiro, identificamos pneumotórax hipertensivo, tratamos, intervimos corretamente, podemos seguir para a letra C. Chegou na letra B, excluiu o pneumotórax hipertensivo, seguimos para a letra C ainda mais tranquilos. O paciente está chocado, choque hemodinâmico, assim, obstrutivo. A gente precisa, sim, ficar atentos à questão da circulação, controle da hemorragia, né? Lembrar sempre de aferir o pulso, avaliar se está presente, rápido, filiforme, sinais de hipotensão, a pele fria, sudoreica, pálida. Se a perfusão, lembrar sempre do tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos. Fazer toda essa avaliação. Lembrar que o paciente chocado, com hipotensão, tudo isso, pode gerar uma confusão mental. Então, sempre avaliar a consciência do paciente, né? Avaliar também questão de hemorragia. Os sinais, assim, se a gente eliminou o pneumotórax hipertensivo, até que se prove o contrário, a hipotensão pode ser devido a alguma hemorragia existente ali, perda de sangue. E por isso a gente precisa, assim, procurar por outras possíveis fontes de hemorragia, né? Então, avaliar o tórax, abdômen, ossos longos, pelvis, lembrando que o paciente pode ser um politraumatizado. Sempre levar em conta isso. E fazer uma reposição volêmica, de preferência 2 acessos venosos calibrosos. Trouxe aqui um mnemônico para a gente não esquecer na letra C, que são os 4 P's e 1 H, que é o pulso, a pele, perfusão, pensamento e hemorragia. E na letra C, o que é que a gente pode identificar na hora que a gente está fazendo, qual lesão que a gente pode identificar nesse momento, é o tamponamento cardíaco, né? Que ele vai aparecer, às vezes, com a tríade de Beck, que é justamente o abafamento de bolhas cardíacas, mais hipotensão e turgência jugular. Vale lembrar que a tríade de Beck, às vezes, é rara, às vezes não. Ela costuma ser rara, então não vamos chegar... Só porque não tem a tríade de Beck, não é tamponamento cardíaco. A gente precisa sempre fazer a utilização do IFEST para confirmar isso, na janela subcostal. E realizar a pericardiocentese, caso a gente identifique, que é fazer a asepsia, fazendo um acesso subestifoide com o paciente deitado, tórax mantido em 45 graus em relação ao leito. Vai ser pelo acesso subestifoide, introduzindo a agulha gradualmente, sempre guiando através da ultrassom, o ECG, fazendo anestesia local com lidocaína 1%, e o local é abaixo do processo tifoide e da margem costal esquerda, direcionada posteriormente em direção ao ombro esquerdo do paciente, com angulação de 30 graus a 45 graus. A gente tentou colocar alguns vídeos aqui para ficar mais didático para vocês visualizarem, infelizmente pesou muito e ficava travando, para evitar confusão. A gente trouxe mais ou menos esse passo a passo, mas depois a gente pode mandar no grupo do WhatsApp para vocês conseguirem visualizar melhor, porque tudo isso é muito prático. E lembrar também que na letra C a gente pode bater o olho e identificar hemotórax maciço. É também uma lesão ameaçadora à vida, também precisa que a gente intervenha imediatamente. Lembrar que é considerado hemotórax maciço a partir do momento que ultrapassa 1.500 ml de sangue no local, que é 1,5 litro. Bia até explicou isso um pouco melhor para vocês. Os sinais e sintomas mais comuns nessa situação é choque, murmúrio vesicular abolido, jugulares colabadas, maciez na percussão. E o tratamento é uma drenagem torácica, concomitantemente com a reposição volêmica. Essa drenagem
a drenagem imediata de 1,5 litros ou a uma velocidade maior que 200 ml por hora durante 2 a 4 horas e a reposição volêmica com cristalóides e hemotransfusão. E aqui, só para ficar um pouco mais consolidado para vocês, eu trouxe uma diferenciação de hemotórax maciço e pneumotórax hipertensivo, duas grandes lesões potencialmente fatais, para vocês não confundirem mais, em hipótese alguma, no contexto de APH. E aqui, num comparativo quadro, a gente percebe que na ausculta, eles têm a mesma característica, murmúrios vesiculares diminuídos ou até mesmo abolidos. O que diferencia na percussão, né, que um é maciço e o outro é hipertimpânico, visto que o hemotórax é a presença de sangue, ou seja, algo sólido, no caso líquido, né, por isso a maciçez. Pneumotórax hipertensivo, muito ar, por isso hipertimpânico. As jugulares, no maciço, ela está colapsada, no hipertensivo distendida. A traqueia no hemotórax, ela está centralizada, e por conta da pressão do ar, empurrando o mediastino contralateralmente no pneumotórax hipertensivo, a traqueia fica desviada. O tórax, na avaliação, na inspeção, ambos ficam com expansibilidade diminuída. Então, não dá para confundir mais nada com isso, tá certo? E a famosa drenagem torácica, né, que é um procedimento que acontece indicado na maioria dessas lesões. A gente, inclusive, vai ter uma capacitação muito especial de Marcela, que a gente ainda está determinando a data certinha, por isso que eu não vou aprofundar aqui muito para vocês, mas, basicamente, trata-se de restabelecer a pressão negativa do espaço pleural através da remoção de ar e líquidos, né? Como eu falei lá no 5º espaço intercostal, na linha axilar média anterior, né, do lado da lesão. E lembrar aqui que mais de 85% de todas as lesões torácicas podem ser tratadas somente com dreno de tórax. Aqui o ar relacionado a pneumotórax, né, e líquidos, hemotórax e derrame pleural. Lembrar também do procedimento, tratamento, a toracotomia. É um último recurso que a gente tem, é extremamente invasivo, mas, logicamente, é considerado um tratamento, a depender da lesão, indicado como último recurso, e aproximadamente 15% dos casos de trauma torácico vão precisar de cirurgia. E a letra D é o estado neurológico, né? Disfunção neurológica. Eu trouxe aqui alguns representantes desse contexto para dar uma descontraída. Lembrar sempre da escala de coma de Glasgow, visto que em um cenário de hipotensão, nesse cenário de choque, existe uma confusão mental da consciência do paciente, então fazer a avaliação da abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, avaliar as pupilas no quesito de tamanho, reação, hipoglicemia, álcool, narcóticos e outras drogas. E na letra E, por último, mas não menos importante, a exposição e prevenção de hipotermia, né? Lembrar de despir o paciente, checar o dorso, prevenção de hipotermia, né, com cobertores quentes, ambiente quente, fluidos aquecidos. E agora, gente, depois que a gente conseguiu estabilizar o paciente, está tudo mais tranquilo, eliminamos ou tratamos as lesões potencialmente, ou as lesões ameaçadoras à vida, seguimos para as lesões potencialmente fatais, que elas conseguem ser avaliadas, tratadas num contexto mais tranquilo, de uma avaliação secundária. E aí, a gente lembrar aqui, que já estamos finalizando, mas só para não esquecer, do famoso mnemônico sample, da história sample, né? Que fazer uma anamnese completa do paciente, já que está tudo mais estabilizado, tudo mais tranquilo. Procurar por sinais e sintomas, alergias, medicamentos, passado médico, líquidos e alimentos ingeridos recentemente e eventos associados, né? Para tentar fazer uma correlação. Exame físico bem detalhado, lembrar agora de fazer o exame físico mais completo, já que temos mais tempo, está tudo mais tranquilo, estável, um cenário estável, radiografia de tórax, exames complementares relevantes a depender da situação. E aqui, quais são as lesões potencialmente fatais, né? São muitas, infelizmente não conseguiremos abordar aqui, mas logicamente vamos trazer as principais para vocês. E aqui são elas, né? De acordo com a TLS, pneumotórax simples, hemotórax, tórax instável, que antigamente fazia parte do primeiro grupo, mas agora faz parte desse. Contusão pulmonar, que também fazia parte do primeiro grupo, mas atualmente é uma lesão potencialmente fatal, que dá para ser avaliada e tratada como avaliação secundária. Ruptura aórtica, ruptura diafragmática, ruptura esofágica
e contusão cardíaca. E vou trazer os principais aqui para vocês. Pneumotórax simples, né? Como a Bia já trouxe também para vocês, a questão da lesão em si, mas o mecanismo dele é basicamente através de um trauma fechado ou um trauma penetrante. Sinais e sintomas: identificar hematomas, lacerações e ou contusões, murmúrio vesicular diminuído, presença de hipertimpanismo, hemitórax elevado sem movimento respiratório. O diagnóstico é uma radiografia de tórax, né, que a gente consegue identificar. E o tratamento é feito através de uma drenagem torácica, utilizando ventilação mecânica, transporte aéreo e anestesia geral. A gente trouxe aqui novamente um quadro comparativo, até porque vale lembrar que pneumotórax tem nome e sobrenome, então tem o simples, o hipertensivo e o aberto. Tudo isso, a depender da evolução, vocês vão perceber que o tratamento vai evoluindo, vai aumentando as possibilidades de tratamento. Então, o pneumotórax, sim, vocês percebem que a drenagem torácica faz parte de todos eles como tratamento indicado. Pneumotórax hipertensivo, existe também a descompressão torácica, como foi dito anteriormente. E o pneumotórax aberto, a diferença dele é o curativo de 3 pontas, que eu trouxe aqui uma imagem só para vocês saberem do que se trata. A função dele é ter o papel de uma válvula, né? Se tem ali um pneumotórax aberto, tem um buraco ali acontecendo, está impossibilitando existir uma troca gasosa ideal. Então, o papel do curativo de 3 pontas é justamente proporcionar o papel de válvula, de forma que no momento que o paciente está inspirando, ali esse curativo fique colapsado na pele do paciente, na inspiração, não deixando o ar escapulir, assim como na expiração o paciente consiga fazer uma troca gasosa mais eficaz. É algo temporário, somente para conseguir manter ali a troca gasosa consideravelmente ideal, e seguindo também para depois uma drenagem torácica para melhorar a situação. Lembrar também do tórax instável, né, que faz parte dessas lesões potencialmente fatais, como uma avaliação secundária. Sinais e sintomas: a respiração paradoxal, como a Bia já trouxe para vocês, crepitações, hipóxia, dor torácica e movimentos respiratórios anormais. O diagnóstico é clínico e também através de uma radiografia de tórax. O tratamento é feito por oxigenação e ventilação, analgesia, reposição volêmica. E por último, gente, a gente trouxe aqui um fluxograma só para vocês irem respondendo junto com a gente, se quiserem. Caso não, eu posso seguir aqui falando com vocês, só para a gente finalizar e ver se está tudo consolidado, o que foi abordado. Então, quem quiser ligar o áudio, pode ficar à vontade, tá certo? Aí a gente se deparou com um paciente vítima de trauma torácico. A avaliação, a gente realiza a avaliação primária. Primeiro, antes disso, existe a letra X, né? Mas no contexto de letra A, existe uma obstrução de via aérea. O que é que a gente faz? Bom, se existe uma obstrução de via aérea, a gente tem a opção de obter a patência da via aérea através de uma desobstrução, né? Ou intubação orotraqueal, uma crico. A depender da situação, a gente faz uma inspeção, né, da via oral e a gente realiza essas condutas. Se não estiver com obstrução de via aérea, a gente segue para a letra B, do XABCDE. Existe pneumotórax hipertensivo? Sim. O que é que a gente faz? A gente faz uma punção descompressiva, né? A drenagem descompressiva, mais drenagem torácica a seguir. Não existiu pneumotórax hipertensivo, pensamos em pneumotórax aberto. É pneumotórax aberto? Curativo de 3 pontos, drenagem torácica fechada. Não é pneumotórax aberto? A gente já cogita em hemotórax maciço. Lembrando de fazer toda aquela avaliação que a gente apresentou para vocês. E se for, realizar uma drenagem torácica fechada, mais reposição volêmica concomitantemente, mais toractomia a seguir. Não é hemotórax maciço, a gente cogita tórax instável. Se for uma assistência ventilatória com analgesia somente, é o suficiente. Se não for, a gente vai para a letra C. Tamponamento cardíaco, sim. Pericardiocentese, drenagem pericárdica, mais exploração cirúrgica a seguir. Não, se não é tamponamento cardíaco, segue para a letra D, disfunção neurológica, exposição.
e seguir para a avaliação secundária. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos. Infelizmente, a gente não consegue abordar tudo que gostaríamos, mas essa é uma aula extremamente importante, que deu para dar uma pincelada nas principais coisas, no quesito de prevalência mesmo, no que a gente vai se deparar na maioria das vezes. Sempre ter em mente esse desconfiômetro, de chegar lá extremamente atentos, avaliando o paciente no contexto geral, seguindo as ordens dos princípios imutáveis. E é isso, muito obrigada e boa noite.